Bom dia, assim diz o Senhor para nós. João, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida eterna. Como está escrito em João, capítulo 8, versículo 12. Como eu sei se estou vivendo a minha vida em trevas, em pecado, ou se eu tenho a Cristo Jesus, a luz que me dá a vida eterna? Pelos seus atos, pelas suas ações. Todo dia pela manhã, o Senhor Jesus usa um servo seu para lhe ensinar a sua palavra. O que você faz quando você lê ou ouve a pregação da palavra de Deus? João capítulo 8, versículo 2. E pela manhã cedo, Jesus tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. Como está escrito em João capítulo 8, versículo 12. Você faz como os judeus religiosos e escribas e fariseus? Justifica-se a si mesmo como sendo religioso e justo para julgar o seu próximo? João capítulo 8, versículo 4 e 5. Trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? João capítulo 8, versículo 4 e 5. Se você toma a mesma atitude que os judeus religiosos, aponta e acusa os pecados do seu próximo, você está vivendo a sua vida em trevas, em pecado. Ou seja, não tem a Cristo Jesus, a luz que te dá a vida eterna. Mas por que eu estou vivendo a minha vida em trevas, em pecado, ou seja, não tenho Cristo Jesus, a luz que me dá a vida eterna, quando julgo o meu próximo como um pecador? João capítulo 8, versículo 15. Quem vai te responder é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Vós, religiosos, julgais segundo a carne, segundo os seus conceitos humanos, injustos. Eu, Cristo Jesus, a ninguém julgo. Como está escrito em João, capítulo 8, versículo 15. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou eu, Jesus Cristo, sozinho que julgo, mas eu e o Pai, Deus, que me enviou. Como está escrito em João, capítulo 8, versículo 16. Você sabia, portanto, que isto diziam eles, os judeus religiosos, escribas e fariseus, tentando o Senhor Jesus para que tivesse do que o acusar? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Como está escrito em João, capítulo 8, versículo 6. Gente, se a palavra de Deus nos garante, como está escrito, não existe um justo, nenhum sequer na face da terra, como está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 10. Saiba, portanto, que você também é um injusto e pecador, e que está provocando a ira, está tentando a um Deus que é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias, quando usa a sua religião, a sua carne, os seus conceitos injustos humanos para julgar o seu próximo, como está escrito em Salmos 7, versículo 11. E como os religiosos judeus insistissem perguntando ao Senhor Jesus, assim como você faz todo dia, o Senhor Jesus endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Como está escrito em João, capítulo 8, versículo 7. Agora eu te pergunto,
quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica, quem os inocenta dos seus pecados? Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 3. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Gente, porque esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação pelos escolhidos de Deus, que Cristo Jesus, a luz, veio ao mundo material e para salvar os pecadores. Não foi para salvar aqueles que se acham justos diante de Deus, não. Dos quais o apóstolo Paulo se declarou como o principal pecador. Como está escrito em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Por que, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais dos religiosos judeus acusadores, somente a mulher pecadora, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Como está escrito em João, capítulo 8, versículo 10. Porque quando os judeus religiosos, escribas e fariseus ouviram isto, aquele que dentre vós está sem pecado, isto é, aquele que é santo e justo diante de Deus, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Redarguídos, acusados pela sua própria consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio, como está escrito em João, capítulo 8, versículo 9. E ela disse: Ninguém me acusou, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Como está escrito em João, capítulo 8, versículo 11. Jesus te ama e outra vez está lhe dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem segue a pessoa do Senhor Jesus e não a outro homem, não andará em trevas, não permanecerá em seus pecados, mas terá a luz da vida eterna, como está escrito em João capítulo 8, versículo 12. Amém? Dani Miguel.